Terça, 19 de dezembro, verso para memorizar. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. O testemunho fiel de Mordecai. Vivendo em terra estrangeira, mais cedo ou mais tarde, Mordecai e Esté, se permanecessem fiéis a Deus, poderiam enfrentar problemas. Foi o que aconteceu com Mordecai. Pergunta 4. Leia Esté 3, 1 ao 15. O que aconteceu e por quê? Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã, para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu do Império Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamada Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publiquem um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã editou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, dos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para isso acontecer era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Em Esté 3 aprendemos que o rei Xerxes, Assuero, honrou Amã e lhe deu uma posição de grande poder. Todos foram instruídos a se curvar diante de Amã. Mas lemos, porém, Mordecai não se prostrava nem se inclinava diante dele. A Bíblia não dá razão pela qual Mordecai não se curvou diante desse homem, mas sabemos por quê. Ele é um judeu fiel. Mordecai não está disposto a prestar homenagem a um descendente de Agag, um amalequita, inimigos de seu povo desde o Êxodo. Como poderia um judeu fiel se curvar diante de um amalequita? Ou, por falar nisso, adorar qualquer pessoa que não seja o Senhor? Então os servos do rei, que estavam na porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgredis o mandamento do rei? Embora não saibamos em detalhes como ele respondeu, o próximo versículo diz que Mordecai lhes havia dito que era judeu. Certamente, nessa resposta, Mordecai teve a oportunidade de explicar que, como adorador do Deus vivo, que criou os céus e a terra, ele não poderia adorar nem o ser humano pecador. Sem dúvida, Mordecai foi capaz, até certo ponto, de testemunhar sobre sua fé, uma fé que ele seguiu tão firmemente que o colocou em perigo, a si mesmo e, infelizmente, a outros. De Daniel e seus companheiros e Mordecai, uma luz brilhante brilhava no meio da escuridão moral das cortes reais da Babilônia.
Quando Amã quis destruir o povo judeu, descrevendo-os como um certo povo que dispersa entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Esté 3:8. Um povo cujos costumes são diferentes e que não obedecem às leis do rei? Uma receita perfeita para a perseguição. Quais são as maneiras pelas quais podemos ser testados, como foi Mordecai? Como devemos reagir diante dessas provas?